E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo? E aí, gente, professor Maicon aqui e trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje nós iremos continuar aí a nossa saga de vídeos. Falaremos de notação científica hoje. Vai ser uma lista de exercícios. Depois nós iremos voltar aí para a parte de inequações e equações, tá? Mas vamos fazer aqui um nivelamento, tá? De notação científica. Então, eu trouxe uma lista de exercícios aqui para gente, tá? E com essa lista eu vou explicar para vocês aqui alguns conceitos. Na próxima aula, provavelmente será ainda de notação científica, então eu vou me policiar hoje para encerrar o vídeo com 15 minutos. E aí, se for necessário, eu continuo no próximo vídeo para não ficar muita coisa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lista aqui. Então, essa lista ela vai envolver notação científica do oitavo ano e, mais uma vez, para ajudar o pessoal, os meus alunos, e fazer uma revisão para a nossa avaliação da semana que vem. Então, venho com o coração aberto, com a mente aberta, espero que entendam e sugiro que durante o vídeo você vá pausando o vídeo, tentando fazer, para depois ver a resposta, tá? Algumas questões daqui eu vou responder oralmente, tá bom? E aí vocês podem pensar, né, podem modificar a resposta de vocês, tá? Então vamos lá, gente. Vou aumentar aqui para vocês. Ah, são 10 questões, né? São 10, como posso dizer para vocês, são 10 níveis de questões, desde o básico até ali a situação problema. Então, inicialmente, vamos falar aqui dos conceitos básicos. Como que a gente poderia explicar aqui o que é notação científica, né? Qual seria aí uma forma de explicar? Mas aqui, na verdade, ó, explique com suas palavras o que significa o número estar escrito em notação científica. Então, aqui, gente, é com suas palavras, mas no geral, o que significa o número estar escrito em notação científica? Basicamente, quer dizer o quê? Que esse número está escrito de tal forma que ele está multiplicando algum valor na base 10 e está elevado a algum expoente. Basicamente isso. Ou seja, nós pegamos um número que é muito grande ou muito pequeno e reescrevemos ele como um valor ali, como uma potência de base 10. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, pegar aqui a caneta, sei lá, 2 vezes 10 elevado a 5. Então, ó, esse número está escrito em notação científica. E o que isso significa? Significa que eu tenho uma base 10, tá? Que está multiplicando um valor aqui, basicamente. Então, se você explicar ali, partindo desse conceito, perfeito, tá? Basicamente, a gente tem um número e nós reescrevemos ele por questões ali de facilidade, né? Porque a gente sabe que existem números gigantescamente gigantes, números muito grandes, tá? Ou muito pequeno, que seria impossível a gente escrever esse número por extenso, né? Tipo, escrever sem notação científica. Então, por isso que a gente, né? Por isso que a gente usa, né? E o significado, basicamente, é isso, tá? É esse número está escrito de uma forma que ele multiplique uma potência de base 10 só, tá? E aí, ó, a gente entra aqui. Por quê? Por que é útil utilizar notação científica para representar alguns números? É o que eu acabei de comentar, né? Por que que é útil? Por conta disso, porque alguns números são tão grandes que seria inviável a gente escrever esse número inteiro, né? Sem ser em notação científica. Exemplos que a situação seria vantajosa. Vamos trabalhar, por exemplo, com valores astronômicos, medidas de estrelas, medidas de buraco negro. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com notação científica do que trabalhar com um número normal, sem notação científica. A mesma coisa se a gente pensar em números que são muito pequenos, né? Sei lá, um átomo, um elétron, um próton.
um vírus, uma célula que seja, tá? São muito pequenos. E, sei lá, imagina só, ter que vir aqui e escrever 0,00000. Imagine que eu tenha 100 números zeros. E depois, sei lá, 23. Depois de 100 números zeros aqui. Meu, é inviável, né? Imagina se escrever tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente usa a notação científica para reescrever esse número. E aí fica. Aí qual que é a vantagem disso? É muito mais fácil de você realizar cálculos, para você fazer algumas análises, para você comparar esses valores. Então, essas seriam as vantagens, tá? Que nós teríamos em utilizar a notação científica, tá bom? E aí vocês podem pegar isso que eu estou falando, né, e fazer um resuminho aí, tá? Para vocês não esquecerem, complementar algumas coisas, tá bom? Mas aqui não tem segredo, aqui é só a parte conceitual, tá? Não tem cálculo mesmo não, nada. Aqui é só conceito, tá? Então vamos avançando aqui, ó. Aqui sim a gente vai começar a fazer alguns cálculos, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, potências de base 10. Primeira questãozinha é a gente pegar esses números que está aqui e escrever eles na forma de potência. Então aqui é bem tranquilo, né? Vocês já estão craques nisso. Quando o número, ele não, como posso dizer para vocês? Quando esse número não, por exemplo, ó, eu vou mostrar um exemplo que é mais fácil. Perceba que aqui em cima eu só tenho valores tipo 100.000, 0,001, 10, 0,001. Basicamente, é um monte de zeros e um. Que nem aqui em cima, se você pegar, né, eu tenho o número um e mais 5 zeros. Aqui eu tenho 4 zeros e número um. Quando o meu número está desse jeito, né, eu não tenho, por exemplo, aqui, ó, sei lá, um 23, por exemplo, assim, tá? É tranquilo, tá? Quando eu tenho só um número aqui na frente, que não é zero. Então, por exemplo, 1.000, sei lá, 1.000, 20.000, por exemplo, entendeu? Nesse estilo assim, ó. Você percebe que não aparece outro número diferente de zero, a não ser apenas um número. E aqui eu tenho só um número que não é zero, aqui ó, somente um número que não é o zero, aqui também e aqui também. Quando é assim, basta a gente contar o número de zeros. Mas cuidado, não é sempre que funciona isso, tá? Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou ensinar vocês? Nós devemos basicamente contar quantas casas a vírgula tem que andar, tá? Mas quando nós temos esse caso, a gente não precisa se preocupar com isso. É só a gente fazer o seguinte, aqui é de fato, é só contar zeros. Mas aqui embaixo, por exemplo, né, e nas próximas, vocês vão ver que não. Então vamos lá. Aqui o que que eu faço? Como a gente está falando de potência de base 10, né, lembra? O que que é a base? Por exemplo, 10 elevado a 2. Quem que é minha base aqui, ó? O 10 a gente chama de base. E esse 2 aqui, deixa eu aparecer aí para vocês, tá? É o nosso expoente, tá bom? Então, a base 10 quer dizer o quê? Que o número que vai embaixo é sempre 10. Então, não preciso ficar pensando muito. Então, o que que eu vou fazer? O 10 vai ter que aparecer sempre. Então, ó, fica 10 elevado a quanto? Eu vou contar quantos zeros eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui é 10 elevado a 5. Aqui embaixo, mesma coisa, pego o 10 e conta quantos zeros tem. Você tem, ó, 1, 2, 3 zeros. Só que como é zero aqui, ou como o número é menor que zero, tá vendo? É 0,0 alguma coisa, lembra sempre. Tem que ser expoente negativo, ou seja, menos 3 aqui, né? Se você pegar aqui o 10, quantos zeros tem? Apenas um.
Aqui de novo, ó, o expoente vai ser negativo, porque é um número pequeno. Então fica 10 elevado a quanto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ou seja, menos 5. Então perceba que quando eu tenho esses números que são bonitinhos aqui, é só contar zeros, tá? Mas quando for outros valores, né, ou seja, se tiver mais de um valor aqui, aí, se você contar zeros, vai dar errado. Vocês vão ver depois. Mas saibam que apareceu desse estilo, é só contar zeros, tá? Aqui, gente, essa B, ela tem uma sacada ali que é meio. Não é difícil, não vou dizer difícil, mas tem que ficar meio esperto, quer ver? Ó? Mas eu vou explicar para vocês aqui. O que que acontece? A gente quer descobrir aqui na B, ó, qual é a ordem de grandeza dos seguintes números, tá? Ordem de grandeza. O que a gente quer saber, na verdade? A gente quer saber é, qual seria o valor mais próximo do número que a gente tem aqui embaixo. Então, assim, qual que é a potência mais próxima? Só que aqui tem uma sacada. Normalmente, né, se a gente fosse considerar um cenário normal, mas a primeira coisa, né, deixa eu pegar aqui desde o início, para vocês não se perderem. O que que vai acontecer? Qual que é o primeiro passo aqui? Pega esse número que está aqui, ó, e transforma ele em notação científica. Então, a gente vai pegar esse número e vai transformar em notação científica. Da seguinte forma. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aí fica mais fácil de enxergar aí, ó. Ó, a gente tem aqui, deixa eu deixar a bolsa cheia para vocês. A gente tem aqui, ó, 4.500. Tá, primeira coisa, vamos transformar esse número em notação científica. Como que vai ficar? A gente sabe que nesse número aqui, ó, 4.500, a vírgula inicialmente vai estar aqui, certo? E lembra o seguinte, essa vírgula, ela vai ter que andar, certo? Até o último número aqui, ó. Até chegar no último número. Ou seja, vai ficar aqui, ó, 4,5, tá? E lembra, professor, pode ficar 45 aqui? Até pode, né? Vamos falar assim. Porém, quando a gente fala de notação científica, não. O número tem que ser 10 ou menor que 10. Tipo, ele não pode passar de 10. Então, por exemplo, eu não posso ter, sei lá, 21,3, né, vezes 10, alguma coisa assim. Aparece, mas quando a gente vai converter para lotação, a gente não faz isso. A gente deixa sempre apenas um número aqui na frente. Nesse caso, ó, é o 4,5. E aí eu pergunto para vocês, quantas casas a vírgula teve que andar para ela sair desse ponto aqui, que eu tô, dessa vírgula, para chegar nessa? Ó, é só contar. Ela estava aqui, ó. Ela andou uma, duas, três casas. Ou seja, vai ficar vezes 10 elevado a 3, certo? Então, primeiramente, eu vou encontrar aqui a, o valor na forma de notação científica. E aí, para eu descobrir qual é a ordem de grandeza, eu vou ter que analisar uma coisa aqui, ó. Vou ter que analisar esse númerozinho aqui, ó. O que que vai acontecer? Vocês vão ter que decorar isso daqui, né? Depois, no próximo vídeo, eu explico o porquê desse valor. Mas eu não vou explicar aqui agora porque vai gerar confusão na sua cabeça. Então, o que que vocês vão fazer? Para você saber qual é a ordem de grandeza, ou seja, eu quero saber qual é a base 10, aqui, ó. Qual é a base 10 mais próxima desse número? Você vai falar, professor, mas aí for fácil. A base mais próxima é o próprio 10 elevado a 3. Nesse caso, não. Gente, a regra é o seguinte, ó. Você vai olhar para esse número que eu grifei aqui, ó, 4,5. Se esse número for maior que 3,16, em o próximo vídeo eu explico por quê. Se esse número que está aqui for maior que 3,16, quer dizer que a grandeza aqui, ó, a ordem, é de
10 elevado a 4. Professor, como assim? Ó, se o valor que está multiplicando 10 ele for maior que 3,6, a ordem de grandeza vai ser sempre uma potência acima. Ou seja, se ele for 10 na 3, a ordem é 10 na 4. Se ele for 10 na 2, a ordem é 10 elevado a 3. Se tiver 10 elevado a 6, a ordem vai ser 10 elevado a 7. Professor, mas por quê? Eu vou explicar depois, mas assim, é que na função exponencial, o nosso meio não é o 5, né? Como a gente está acostumado. É o 3,16. Mas eu explico depois. Nesse momento, entenda o seguinte: se o valor que está multiplicando 10 ele for maior que 3,16, a ordem de grandeza desse número vai ser uma potência acima. Se o número for menor que 3,16, permanece a ordem que está ali mesmo, tá? Então, vocês vão ver que vai ter um caso ali, ó, que a ordem ela vai permanecer. Então, vamos voltar aqui para vocês verem. Vou fazer mais alguns exemplos. Esse aqui é um pouquinho mais confuso mesmo, tá? Tá, deixa eu voltar lá. Ó, vamos pegar aquilo de baixo. A gente sabe que a nossa vírgula vai ter que andar agora para a direita, ó. E ela vai vir para onde? Vai vir aqui? Não, não pode vir aqui, porque se ela vir aqui, ó quem que ficou? Ficou 82. Eu não posso ter 82, lembra? O número que vai aqui, ele não pode ser maior que 10. Não pode ser maior que 10. Então, se ele não pode ser maior que 10, ó, ele tem que vir até aqui, ó, tá? Separa sempre no. Quando você vai para cá, para a esquerda, você sempre para no último número. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Quando você avança para a esquerda, você tem que parar no último número. Agora que é o contrário, se você avança para a direita, se para a esquerda era no último, para a direita é no primeiro, tá? Você pensa pensamento invertido, tá bom? Gente, ó, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá? Eu vou encerrar e aí eu vou continuar no próximo vídeo, porque eu já vi aqui que está dando 17 minutos. E aí, para não ficar muito extenso, eu vou encerrar esse aqui agora, já vou subir para o YouTube e aí eu continuo a gravação no próximo vídeo, tá bom? Então, por hoje é isso. Te vejo na próxima videoaula. Então, um abraço e fui!